Os dados são alarmantes. A tuberculose mata quase 4.500 pessoas todos os dias no mundo. É considerada a doença infecciosa mais mortal. E ainda cerca de 30 mil pessoas são acometidas pela tuberculose diariamente. Por isso, no último fim de semana, no dia 24, foi celebrado o Dia Mundial de Combate à Doença. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o pneumologista Ricardo Martins, está com a gente hoje. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Esse é um tema importante, né, doutor? E é importante falar da prevenção à tuberculose. Boa tarde, eu agradeço muito o convite. Sim, eu acho que é importante falar de tuberculose. Muita gente pensa que é uma doença que não existe mais, mas na verdade os dados são esses que você mostrou. E o Brasil está entre os principais países onde ocorre a doença. Agora, doutor, a gente vê que a doença ainda tem muito estigma, né? Quando se fala em tuberculose, as pessoas, olha, parece que é uma coisa do passado, parece que é uma coisa de moradores de rua ou de presos. Agora, a doença é muito mais do que isso, né? Essa é uma doença de difícil controle porque ela é de disseminação respiratória, ou seja, ela é transmitida pela tosse, né? Então, essas doenças respiratórias são muito difíceis de serem erradicadas e a gente precisa de esforço de todos, né? Tanto da comunidade de saúde, como dos pacientes e das autoridades governamentais. Agora, doutor, para o paciente, né, quem for acometido pela doença, né, quais são os sintomas e quando a pessoa precisa procurar o médico? Bem, o principal sintoma é a tosse, né? A nossa sociedade de pneumologia recomenda, diferentemente do Ministério da Saúde, que com 2 semanas já procure assistência médica. O Ministério da Saúde fala em 3 semanas. Então, tosse é o elemento mais marcante. Febre, perda de peso e muito suor noturno, a ponto de molhar a roupa de cama, esses são os indicadores que levam a pessoa a procurar assistência médica. Agora, se a pessoa não procura o médico, a doença, claro, pode evoluir. Qual é o risco de não fazer o tratamento adequado? Bom, infelizmente, a morte, né? É a pior consequência da doença. Mas há muito dano, não só ao pulmão, como aos outros órgãos do corpo, né? Porque a tuberculose se dissemina para todas as regiões do corpo. Agora, doutor, o tratamento, ele evoluiu, a medicina conseguiu evoluir para ter um tratamento mais adequado, mais eficiente para esse caso de doença? A nossa audiência pode ficar tranquila, nós temos hoje todas as condições de tratar a doença. Brasília, por exemplo, tem uma estrutura de saúde muito boa, nós temos números quase próximos aos que foram previstos pela Organização Mundial de Saúde para controlar a doença. Estamos com 12 casos por 100 mil habitantes. Nós temos aí a estrutura dos postos de saúde, hospitais e centros de saúde capacitados em cada regional e mesmo aqui na cidade de Brasília para atender esses pacientes. Então, fico alerta, doutor. Muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Eu que agradeço o convite. E olha, agora o Band Cidade faz mais um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco.